Bom, o tema central que nós gostaríamos de expor hoje, que eu acho que necessita uma explicação política muito clara, é a política de todo um setor da esquerda. Tá? O que nós temos visto na superfície dos acontecimentos é que a luta não progride, a campanha pela liberdade do Lula é quase não existente, que tudo está sendo canalizado para um embate no Congresso Nacional, né? E o embate no Congresso Nacional é mais ou menos assim, é como aquelas lutas de gladiador. Eles colocavam um cidadãozinho com uma espada, né? E um urso para lutar contra ele, ou um leão. E aí o pessoal do lado de fora torcia. Não se sabe muito bem para que servia torcer, porque a vitória do leão ou do urso era sempre inevitável, né? Então, nós estamos no Brasil nessa situação. É uma luta de gladiadores, com a única diferença de que o gladiador, que seria o parlamentar, ele não morre, né? Ele só fica com uma carinha triste e volta lá para apanhar do urso uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta vez, né? E o público fica entretido porque não tem nada para fazer nessa situação, a não ser assistir aquele espetáculo deprimente. E veio a ofensiva do golpe de Estado, a coisa foi canalizada para o Congresso, né? Alimentou-se naquele momento a ideia, a ilusão de que o Congresso poderia ser convencido a votar contra o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Houve uma vitória esmagadora contra. Depois alimentou-se a expectativa no STF, o órgão que hoje é diretamente controlado pelos militares. E que na época não era controlado diretamente pelos militares, porque era controlado, né? Na presidência do STF havia uma pessoa que era naturalmente servil e submissa aos militares, por isso não havia necessidade de colocar lá um militar na assessoria, bastava que os militares sinalizassem as suas intenções, organizassem a sua intenção, e tudo era feito sem grandes atritos. Finalmente, nós tivemos aí a questão da Previdência, e na questão da Previdência, também, né, alimentou-se a ideia de que no Congresso se travava uma grande epopeia e que os deputados votariam contra a reforma da Previdência, né? E o que a gente viu foi mais uma vitória acachapante da direita. Ainda tem a segunda votação, né? E ainda tem a votação no Senado, mas a gente sabe como é que esse filme continua. Não há nada aí para se esperar dessa luta, entre aspas. Essa luta não vai levar ninguém a lugar nenhum. Aqui eu queria destacar uma observação que eu vi de algumas pessoas, ou seja, dessa ala direita principalmente, que na verdade, a reforma da Previdência, ela não foi bem uma derrota, ela mais bem seria uma vitória, né? Eu ouvi isso daí de algum governador de estado aí da esquerda e também do ex-candidato à presidência do PT, o Fernando Haddad, que falou que o principal objetivo da reforma da Previdência, que era a capitalização, não foi obtido. Não, esse não era o principal objetivo. Esse foi uma ideia que, no momento de maior empolgação, foi introduzida, né, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que funcionou mais ou menos como a história do bode na sala, né? Depois ela foi retirada e aí apareceram poucos, é bem verdade, né, dos otimistas de plantão para dizer que foi uma vitória. Não foi vitória nenhuma. A reforma da Previdência significa, em apenas 10 anos, a transferência
de R$ 1 trilhão dos bolsos da classe trabalhadora, da maioria da população, para os banqueiros, né? Significa o empobrecimento de uma boa parte da população, significa um retrocesso extraordinário. Não há vitória nenhuma nisso daí. É um absurdo que alguém venha a levantar a hipótese de vitória diante disso. Mas por que é levantada essa hipótese um tanto quanto fora da realidade? Por que é feito isso? Qual que é o sentido de levantar isso daí? O sentido é para dar a ideia de que a luta, entre aspas, né, que é a aliança com o PSDB, que é a conversa de pé de ouvido com deputados direitistas, esse daí é o caminho. Aos pouquinhos nós vamos chegar, a gente perde um... Daí vem a educação, destrói em todas as universidades, mas não vão demolir o prédio, vão deixar o prédio lá em pé, pelo menos a maioria, uma parte será demolida provavelmente. Então é uma grande vitória, porque não demoliram todos os prédios, não demitiram todos os professores, reduziram a vaga pública e cobraram mensalidade, mas não acabaram com as vagas e nem com o caráter formalmente público dessas universidades. Quer dizer, esse é um otimismo que só serve para fazer as pessoas acreditarem que nós estamos progredindo quando nós estamos andando violentamente para trás, tá? Então, é preciso entender isso daí. E aí nós chegamos ao âmago do problema político do momento, né? Nós estamos num momento em que, dentro de toda a esquerda, depois de muito esforço para levar adiante a luta contra o golpe e tudo mais, há uma combinação de forças que quer formar dentro dos partidos políticos oficiais, tá, uma coligação que eles chamam de frente ampla, mas que a gente deveria chamar mais propriamente de centrinho, né? No Congresso Nacional nós temos o Centrão, que é quem dá as cartas, né? Rodrigo Maia e tudo mais. Algumas pessoas do Centrinho já chegaram até a dizer que o Rodrigo Maia deveria ser defendido do Bolsonaro, que é uma coisa, é uma barbaridade política sem tamanho, né? Nós temos o Centrão e aí determinados setores, os governadores do Estado, determinados parlamentares do PT, toda essa ala direita do PT, o próprio Fernando Haddad, o Boulos, né? Querem montar ao lado do Centrão o Centrinho seria formado, isso aí é o que é o mais espantoso de tudo, é o que eu acho que mais deveria ser discutido, com uma parte do PSDB, né? Porque o negócio, a manipulação política, ela acontece assim: você apresenta aí o Bolsonaro, que é uma pessoa que vem cuspindo sangue pela boca, né, mostrando as garras afiadas, aí o Mourão, que é um fascista igual ao Bolsonaro, mas não está cuspindo sangue pela boca ainda, aparece como uma pessoa civilizada. Então, o truque agora é o seguinte: o PSDB está sendo dominado pelo Dória, que é próximo do Bolsonaro. E o Dória seria um monstro pior do que o resto do PSDB. Ou seja, do que o Fernando Henrique Cardoso, do que o Tasso Gereissati, do que o José Serra, do que o Aécio Neves. Ele seria pior do que toda essa gente aí, do que o Geraldo Alckmin, né? Porque ele é mais espalhafatoso, porque ele apoia abertamente o governo Bolsonaro, quando todo mundo sabe que o PSDB foi o grande responsável pela eleição do Bolsonaro, né? A máquina eleitoral do PSDB, nunca é demais perguntar, a máquina eleitoral do PSDB votou exatamente em qual candidato? Porque o candidato oficial do PSDB teve 6%. E a máquina do PSDB nunca tem 6% de voto. Então, esse voto foi para algum lugar. Será que eles votaram no Fernando Haddad?
Será que eles votaram no Ciro Gomes? Não, eles votaram no Bolsonaro, né? A esquerda nacional tem que ter clareza disso daí, que o Bolsonaro foi eleito por essa ala que agora é chamada, né, de uma maneira ridícula, de ala esquerda do PSDB, como se fosse uma coisa normal isso daí. Um partido totalmente pró-imperialista, um partido de direita. Nós temos que lembrar que as forças bolsonaristas, em grande medida, estavam aí dentro do PSDB. Que todos os chamados intelectuais, jornalistas, militantes que fizeram a campanha para derrubar a Dilma estavam no PSDB. Agora querem apresentar o PSDB golpista como sendo um partido democrático, como sendo uma ala esquerda, né? Em nome de que tem uma pessoa no partido que é mal vista pela esquerda, que é o senhor Dória. Não, isso é todo errado. Né? Tudo bem que o Dória é uma figura detestável, é um reacionário total, é quase que um psicopata, uma pessoa capaz de fazer qualquer loucura em nome dos lucros dos capitalistas, mas os outros não são nem um pouquinho melhores. Nós temos que lembrar que essa ala esquerda é responsável por aquilo que no Brasil foi chamado de privataria, quer dizer, uma operação de roubo do país, de desmantelamento da economia nacional sem precedentes na história política do Brasil, na história econômica do Brasil. Uma roubalheira total. Entregaram aí empresas que eram monopólios estatais, como a Embratel, por exemplo, ou o Parque Siderúrgico, ou a Vale do Rio Doce, por uma ninharia para o capital estrangeiro e o grande capital nacional. O capital à esquerda, nas palavras de um dos líderes do PSOL, que adota essa mesma política, nós precisamos esquecer a luta entre esquerda e direita, né? E nós temos que colocar no lugar a luta entre a civilização e a barbárie. E agora, essas pessoas que destruíram o país, que levaram mais de 60 milhões de brasileiros à fome, esses são a civilização. Se isso é a civilização, então a barbárie e civilização dá mais ou menos na mesma, né? Porque, em grande medida, o que o Bolsonaro está fazendo? Ele está completando a obra do FHC, com bastante agressividade, né? Com bastante violência, porque é necessário tudo isso, né? Ele está desmantelando o país, um desmantelo, digamos assim, ele está fazendo a segunda metade do processo. Claro, apesar do ponto de vista político, né, a gente não deve confundir as duas coisas. Ele ser uma mudança em relação ao PSDB, o governo do PSDB foi um governo autoritário, não foi um governo democrático. Mas ele se manteve dentro de determinados limites devido às circunstâncias em que aconteceu. O governo Bolsonaro caminha para uma ditadura, né? Nesse sentido, a diferença entre os dois governos é muito grande. Mas não é uma diferença entre as pessoas, é uma diferença na situação. Agora, do ponto de vista econômico, o governo Bolsonaro está levando adiante aquilo que o FHC começou, né? Então, falar que isso daí é a civilização, falar que esse setor é democrático, que para enfrentar o Bolsonaro nós precisamos da aliança desses setores, precisamos montar um centrinho com o PSDB, com o PSB, com o POMES e tudo mais. Isso daí é tratar toda a militância de esquerda no país, todos os militantes das organizações sindicais e populares como verdadeiros idiotas, porque isso aí não faz sentido nenhum, não tem pé nem cabeça, né? A formação do centrinho é a política estratégica desse setor. E qual é a função do centrinho? A função do centrinho é ser a ala esquerda do centrão. Nada mais e nada menos. Porque o que vai ser isso daí? O centrinho contaria com o PSB, que é um partido direitista. Contaria com o PDT do Ciro Gomes. Ciro Gomes a gente viu, né? Ele é um funcionário do Steinbrück.
Na eleição, ele trabalhou junto com os bolsonaristas para que o PT fosse derrotado, para completar a obra do golpe de Estado. Então, qual é o sentido dessa aliança? Nenhum. E agora, inclusive, além do Ciro Gomes, que já é um esquerdista falsificado, né? O PSB, que ninguém considera que é de esquerda, nem nada, em nenhum sentido. Quer dizer, não é uma força popular, não é uma força reformista popular, né? Por mais moderada que seja. São partidos burgueses puro sangue, pura e simplesmente. São partidos das oligarquias regionais, que servem os interesses das oligarquias regionais. Ainda querem acrescentar o PSDB, que é um partido, juntamente com o DEM, o partido mais pró-imperialista que tem no Brasil. Então, isso daí é criar uma enorme confusão, é desarticular toda a luta política no país, é desorganizar qualquer tipo de resistência, né, real, né, em nome de uma resistência fictícia. A resistência seria isso: ficar lá no Congresso, fazendo discurso, e aparentemente, eu estou na Europa que tenho visto isso, é uma moda internacional. Eu vi os mesmos cartazinhos no parlamento italiano, escritos em italiano, é o mesmo tipo de cartaz. É uma moda internacional. Na Argentina também já vi isso. Quer dizer, é a luta, né? Se a gente conseguir derrotar o imperialismo mundial, que está, ao mesmo tempo, né, como se fosse um polvo de 8 braços, estrangulando economicamente 3 países por embargo econômico, ameaçando de invadir, ameaçando de realizar um golpe na Venezuela, ameaçando de abrir uma guerra contra o Irã, que atua na Síria para perpetuar a guerra, que apoia a guerra no Iêmen. Isso tudo ao mesmo tempo vai ser derrotado, militar de terninho, com um cartazinho de papelão na mão, dizendo não sei o que lá. É uma caricatura. É uma caricatura de luta. Então, o centrinho seria isso. Seria formar uma ala esquerda que sirva como uma espécie de entretenimento para o povo, né? No sentido de, toda vez que o Bolsonaro desfechar um ataque violentíssimo com a maioria que ele tem no Congresso, que é dada pelo Centrão, o Centrinho aparece como uma oposição que vai lá negociar, tentar arrancar uma migalha, mudar uma vírgula no projeto, etc. e tal. Isso daí, logicamente, que não pode ser a orientação da luta popular, né? A criação do Centrinho. A orientação da luta popular tem que ser a mobilização do povo contra essa maioria e contra o imperialismo. Sem mobilização do povo, alimentar a ilusão de vamos derrotar o imperialismo é uma bobagem. De que o STF vai favorecer o povo, a gente acaba de ver o que aconteceu com o Eduardo Bolsonaro, é alimentar uma ilusão. É quase assim como se um setor da esquerda fosse vendedor de ópio, né? Isso daí é um ópio, que é para deixar a pessoa lá calma, né, adormecida, enquanto vem aí um cirurgião e arranca todos os órgãos dele para vender no mercado negro de órgãos. É isso que está acontecendo com o Brasil, e tem que haver discussão no interior da esquerda contra essa orientação.